E olha, a situação é bastante complicada em todas as regiões do Sudeste. A gente vai ver aqui no mapa, então, olha só essa parte em vermelho aqui do Sudeste. Em Minas, choveu somente em fevereiro mais de 580 milímetros, né? Juiz de Fora, com mais de 400 pessoas desalojadas. No Rio de Janeiro, são mais de 600 pessoas desalojadas e uma pessoa morreu. E em São Paulo, são 19 mortes desde dezembro. Muita chuva, realmente. Lembrando que a Defesa Civil do Rio de São Paulo e Minas Gerais emitiu alerta vermelho de perigo por conta de novos temporais. O alerta teve início hoje e vai até a próxima sexta-feira, Rayane. E a dúvida é, será que vai chover mais aqui na região, né? Nessas regiões que a gente falou? Foi uma grande quantidade de chuva nesse mês. Quem está com a gente e vai falar sobre isso é o André Lanfer, que é pesquisador do INPE. Oi, André, primeiramente, boa tarde, bem-vindo aqui ao TJ. Olá, Rayane, olá, Renato, olá a todos que estão assistindo. É um momento bastante triste, né, de ver uma tragédia dessa cometendo aí uma região do nosso país, né, sobretudo ali em Juiz de Fora, região da Mata Mineira. A gente está aí triste, né, de ver essas imagens que a gente acabou de ver. Lanfer, eu aproveito, né, para te perguntar o que explica, né, esses volumes tão acima da média histórica. A gente teve 580 milímetros só nesse mês de fevereiro, quase o dobro esperado para a região ali de Minas, de Juiz de Fora. O que se deve a essa explicação? Olha, Rayane, essa chuva intensa, né, tiveram alguns fatores que se combinaram, né? Primeiro, a questão do verão, das altas temperaturas, bastante umidade no solo, né, daqueles períodos, das semanas anteriores que a gente teve um fenômeno de convergência, né, e agora a gente está tendo a atuação de um anticiclone no oceano, né, que forma um cavado em níveis médios da atmosfera. A gente precisa pensar que a atmosfera não é só onde a gente vive aqui, mas também em níveis mais elevados. No nível médio da atmosfera, esse cavado está jogando umidade, né, do mar para dentro da costa. Nós temos também outros eventos que estão contribuindo. Ali na Bolívia, ali nos Andes, a passagem para esse lado também está afunilando umidade que está sendo direcionada aí para a região sudeste. Além disso, ainda temos uma pequena frente fria atuando no sul do país. Então, essa conjunção de eventos somados possibilitou que ocorresse esse grande volume de chuva nessa região. André, boa tarde para você. O que a gente tem visto é chuvas muito intensas, né, e em curtos períodos, em áreas, especialmente áreas urbanas, né? Isso realmente está acontecendo mais? Olha, as áreas urbanas, elas promovem, né, uma bolha, né, de calor em a região, em torno delas, tá? O asfalto, o concreto, ele tem uma reflexão de calor, ele exporta calor para a atmosfera de uma forma mais eficiente do que uma região preservada, uma região de mata, tá? E com isso faz com que, ao aumentar a temperatura próxima do solo, você possibilite ventos ascendentes mais intensos, tá? Isso acontece em regiões urbanas. Nesse caso, a gente ainda soma que essa região é uma região bastante acidentada, né, em termos de topografia, né? Ou seja, tem bastante morros, montanhas, né? Então, tem ainda a questão de chuva orográfica associada. André, você citou a questão desse ciclone, né, extratropical, você falou também dessa questão da frente fria que está atuando, né, no sul do Brasil. Existe alguma expectativa dessa frente fria subir ali o mapa para a região sudeste, centro-oeste? Como que a gente deve lidar com isso nos próximos dias, com essas mudanças? Olha, o que a gente espera nos próximos dias, Rayane, é que o pior já tenha passado, tá? Então, em que sentido? De que os volumes de chuva grandes, como ocorreram em Juiz de Fora, né, e o Bar, não voltem a repetir, mas continua com alerta de chuva. Tá? Então, a gente está falando naquele ciclo diurno típico de verão, né, na qual de manhã aquece-se bastante, no meio da tarde começa a formação de muitas nuvens e altas e pancadas de chuva à tarde
início de noite. E isso a gente continua. Essa frente fria que está chegando é uma frente fria fraca, né? Mas que contribui para chegar à umidade. Mas a gente não espera grandes quedas de temperatura na região sudeste, a gente não espera grandes ventos. O que a gente espera, sim, é bastante umidade, tá? Então, não é à toa que o INEMET, né, colocou o alerta, né, para grande parte aí do território brasileiro com chuvas, né, sobretudo na região sudeste, né, as defesas civis estão mobilizadas, né, com todo o efetivo delas. Então, eu acho que agora é um momento de precaução, né, de tentar auxiliar aqueles que estão sofrendo, né, com esses eventos, e também, se possível, né, evitar que novas chuvas possam causar mais impactos, né, visto que o solo já está bastante encharcado, que as regiões de encostas, que já são regiões perigosas, né, podem estar mais desestabilizadas. Então, a chuva não deve aumentar de volume, mas sim continuar a ter chuva. Então, todo cuidado é pouco. Bom, André, a gente está falando aqui de um evento pontual, típico do verão brasileiro, ou já podemos associá-lo a esse padrão ao contexto de mudanças climáticas e aumento da frequência de eventos extremos? Olha, Renato, excelente pergunta, porque esse tipo de evento, né, de chuvas concentradas em uma determinada região, é típico do verão na região sudeste brasileira, tá? Por outro lado, a gente viu que em toda a série histórica de Juiz de Fora, nunca houve um fevereiro com tanta chuva, ou 24 horas com tanta chuva. Nas últimas 24 horas, das 9 da manhã de ontem para as 9 da manhã de hoje, foram aproximadamente 140 milímetros, né, o que é uma chuva bastante intensa. E mais de 500, que nem você já noticiaram, né, desde o começo de fevereiro. Então, já é um máximo histórico. E esses máximos, eles estão se tornando cada vez mais frequentes, né, e mais intensos. Então, eventos extremos estão relacionados com mudanças climáticas. Então, a gente espera, à medida que o planeta vai se aquecendo como um todo, que eventos extremos, tanto de mais temperatura, de menos, ou de mais frio, ou de mais chuva, ou de mais ventos, ocorram cada vez com maior frequência, tá? E com maior intensidade. Então, sim, a gente pode correlacionar isso a eventos extremos relacionados a mudanças climáticas, sim, Renato. André, obrigada, viu, pela participação aqui no nosso TJ Aparecida, por nos ajudar a entender um pouco mais de tudo isso que está acontecendo, né, no Brasil, especialmente na região sudeste. Uma boa tarde para você.